você. Bom Dia Diário. Oferecimento Hipercar. Domingo tem R$500 mil só no quarto sorteio. Começa o Bom Dia Diário falando do transporte público aqui em Mogi das Cruzes. Pois é, a situação não está muito boa para quem precisa de ônibus não, hein? Imagina durante a pandemia em que o distanciamento aí é essencial, né? Bom, sobre esse assunto a gente fala ao vivo agora com a Carolina Paz. Bom dia, Carol. O que é que os usuários contam, hein? Seja bem-vinda. Olha, William, muita reclamação, né? Só para variar. Bom dia para você, bom dia a todos. A gente sabe aí que o transporte público sempre foi motivo de reclamação, muito antes da pandemia, e a pandemia não mudou muito esse cenário não. Como você disse, uma das formas de combate ao novo coronavírus é sim tentar manter o distanciamento. E quem precisa sair de casa para trabalhar ou resolver qualquer coisa de emergência e não tem carro, depende então do transporte público, e manter o distanciamento tem sido quase impossível durante todo esse período de pandemia. Nós conversamos com alguns moradores, dá só uma olhada nas queixas deles. Como que tá? E dificultou mais ainda, porque não é nem todo mundo que fica em casa, todo mundo tem que trabalhar. E o ônibus enche. Você, por exemplo, tem que sair, não tem jeito, e aí depende. Depende do transporte público. Qual que é a linha que você pega? Pra casa, rodeio 701. 701. E o horário tá difícil. Diminuiu bastante? Diminuiu. Tá difícil. Tá esperando há quanto tempo, assim, a mais do que você esperava antes? Meia hora, chega a esperar. Tá difícil. Vai trabalhar, eu pego o Jardim Piatã, aí é mais lotado. Eu pego ele 6h30 da manhã e é lotado, não tem lugar pra sentar, o pessoal tudo de... Mesmo eu tava acompanhando o aplicativo de ônibus, daí tava marcando que ele ia sair tal horário. Aí eu acho que eu não acompanhei a atualização, ele foi passar só depois de meia hora. Você ficou esperando mais tempo, então? É, fiquei esperando mais tempo. A linha do Conjunto Santo Ângelo é muito lotada, como que é? Ela é bem lotada. Por mais que tenha ônibus que sai a cada 5, 10 minutos do terminal estudante, ela vem, e tanto para ir pro sentido bairro, tanto voltando aqui para a cidade, ela vem bem cheio. Não tem como. Os motoristas não tem como não parar, porque muitas das vezes as pessoas estão indo trabalhar mesmo. Você pega o Conjunto Santo Ângelo 203, é isso? Como que é a linha? Ela é muito cheia nesse período, né, de pandemia que a gente está com mais restritivo. Você sentiu que diminuiu, né, o horário? Como que tá? Então, ela tá bem lotada, independente do horário, seja de manhã, que é o horário que eu pego para pegar o trem, seja aqui na cidade em Mogi, né? Ele continua cheio, independente do horário. Porque a gente não pode parar também, né? A gente tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. A gente ouviu aí moradores falando de linhas que saem de bairros distantes, como o Piatã, Conjunto Santo Ângelo, ou eles são moradores ou dependem dessas linhas. Aí a situação desses bairros mais distantes é ainda mais complicada. A gente está agora aqui no bairro do Taboão, né? E além da superlotação, tá vendo aquele ponto de ônibus atrás de mim? A gente também ouviu o pessoal falando que muitas vezes eles ficam horas, muito mais do que 30, 40 minutos, esperando no ponto de ônibus, né? Chegar para eles poderem ir principalmente trabalhar, porque como a gente falou, a gente sabe que está numa fase aí de restrição, fase vermelha, voltamos ontem para a fase vermelha, só serviços essenciais funcionam, mas muita gente trabalha nesses serviços essenciais e dependem do transporte público. Então, aí a proteção do novo coronavírus, tem também aí a questão de diminuição do número, então, de ônibus, que é o que os passageiros que vivem dia a dia passaram pra gente, como a gente ouviu aí nessas entrevistas, e também tem a questão da espera. Muita gente está tendo que usar aplicativo. Dá só uma olhada no que falaram pra gente. O horário diminuiu bastante, tanto que eu pegava 6h20 mais ou menos, agora tá passando 6h50, então demora mais um pouquinho para chegar em casa. Faz umas 2 semanas por aí. Acho que desde quando entrou essa fase vermelha aí, bem adequada assim, né? Aí tá bem reduzido.
Mais crítico, né? E aí, pra quem precisa estar na rua, dificulta bastante, tem que ficar esperando mais tempo. Tem que ficar esperando mais tempo. É sair do serviço e vir aqui perguntar pro fiscal a hora que sai o ônibus e ficar esperando. Pra quem não tem outra opção, fazer o quê, né? Tem que trabalhar, tem que sair de casa pra trabalhar, então tem que se arriscar. Como que tá a linha do senhor em relação ao horário? Se tá muito cheio, como que tá? Tá péssimo. Você não tem ônibus. O ônibus só 4h30 da manhã, o horário que eu pego, o primeiro ônibus. Ontem eu estava aqui era 11 horas para meio-dia. Só fui pegar 2 horas da tarde. Não sei o que está acontecendo, cada dia que passa fica pior. Pois é, né? Com tantas reclamações assim, nós convidamos a prefeitura para explicar por que os passageiros estão enfrentando essa situação em plena pandemia, quando a própria prefeitura pede para a população manter o distanciamento social, né? Bom, quem conversa ao vivo com a gente é a secretária municipal de transportes, Cristiane Aires Brito. Primeiramente, muito obrigado por queria ampliar, né, os horários de ônibus, mas nós vimos relatos indo justamente aí na direção contrária, de que naquele horário que a pessoa pegava já não passa mais ônibus, além de enfrentarem lotação. O que de fato está acontecendo, hein, secretária? Bom dia para a senhora, seja bem-vinda. Bom dia a todos. O que acontece é o seguinte, o horário de pico não foi alterado em nenhum momento os ônibus. Nós trabalhamos hoje com uma demanda de passageiros de 43%, como era antes da pandemia de 100%. Hoje nós temos um número de 43% de passageiros para 84% do transporte coletivo. Nós aumentamos sim o número de ônibus nos horários de pico, nos principais corredores, aumentando o número de 7 ônibus nos principais corredores. E no que aconteceu? Na fase crítica, nós no interpico, nós passamos para o horário de domingo, com uma frota de 50% do atendimento. Isso aconteceu por 3 ou 4 dias. Hoje, a partir de ontem, nossa frota está normal. Temos 173 ônibus no interpico e 183 no pico. Mas, secretária, pelo que a gente entendeu aí, principalmente aí nas entrevistas que nós fizemos aí nas ruas, nos pontos de ônibus, é que isso demorou muito mais do que esse tempo que a senhora falou. Parece que aconteceu por muito mais tempo, esse intervalo enorme entre um ônibus e o outro. No horário de pico não havia intervalo, ele continuou o mesmo horário de sempre, o que mudou foi no entrepico. Agora nós observamos alguns dados importantes, que é o seguinte, nós tínhamos, no final de março, nós tivemos uma queda acentuada do número de demanda de passageiros, e na quarta-feira nós tivemos um aumento de 2,81 passageiros a mais. Na quinta-feira, nós tivemos um acréscimo de 7,64% dos passageiros, ou seja, nós tivemos 4.448 passageiros, um aumento de mais de 10% em 2 dias somente da semana passada. A gente está tentando levantar esses dados, o porquê desse acréscimo de demanda, uma vez que a fase crítica já estava uma semana anterior. Então, a gente está fazendo esse levantamento. Talvez seja pelo auxílio emergencial que a gente aumentou realmente a demanda. Eu aproveito o momento para pedir para que as pessoas, ao esperarem o ônibus, aumentamos muitos ônibus nos corredores e a gente pede para que as pessoas esperem 2 a 3 minutos para que venham os outros. Eu entendo realmente a preocupação das pessoas, os horários que elas precisam, mas a gente ratifica que entre 2 e 3 minutos, os horários de pico nos principais corredores, nós aumentamos os números de ônibus. Bom, secretária, outra reclamação, né, é sobre a superlotação dentro dos ônibus, né? Pois é, né? Agora, não é exatamente isso que a prefeitura gostaria de evitar, aglomeração, principalmente nesses horários de pico? Porque a senhora viu reclamando, né? Muita gente reclamando. Exato. O que aconteceu foi realmente o número de reclamações por conta da redução do interpico na fase crítica. No entanto, nos principais corredores, no horário de pico, nós inclusive temos um levantamento, temos fiscais diários que começam a vistoriar às 4 horas da manhã até às 9h30 e a gente tem dados
fotos e informações de que não há a superlotação. Tá? Existe sim alguns pontos específicos onde as pessoas, inclusive os fiscais pedindo para aguardar 2 a 3 minutos para entrar no próximo ônibus, inclusive os fiscais pedindo para aguardar 2 a 3 minutos para entrar no próximo ônibus, elas optam por entrar em um ônibus mais cheio. Isso realmente acontece. A gente viu aí nas entrevistas, são passageiros aí que usam as linhas do Piatã, do Conjunto Santo Ângelo. O que é que está acontecendo de fato com essas linhas então, secretário? Essas linhas é o que eu volto a falar. Nós aumentamos 7 ônibus nessas principais linhas. Nós temos tido um acompanhamento diário referente a isso. Nós temos fiscais acompanhando. E o que a gente pede é para que o passageiro, ao perceber o ônibus com maior lotação, que ele pegue o próximo, que 2 a 3 minutos ele vai ter um outro ônibus. Assim, seriam vários ônibus nesses principais corredores. E eu falo aqui também com relação aos horários no site. O aplicativo não está funcionando há muito tempo, está desativado. Eu não sei qual aplicativo eles estão utilizando, mas eu peço que usem o site da prefeitura. Toda alteração que é feita é alterada no site. No início do ano, as informações eram de 3 a 4 meses defasados e nós atualizamos todos os dados. Uma última perguntinha, rapidinho, secretária. Bom, a prefeitura recentemente instalou algumas câmeras para fazer um monitoramento interno dos ônibus, né? De que maneira, de fato, isso pode contribuir, pode ajudar? Na verdade, são equipamentos, né? Câmeras, todos os ônibus de Mogi das Cruzes têm, em todos os ônibus existem câmeras, mas nós instalamos em 4 ônibus um equipamento diferenciado, onde você consegue ter dados específicos de número de passageiros sentados, em pé, e o mais importante, qual é a demanda deles, qual é o desejo deles de entrada e saída, porque com isso a gente pode analisar a linha como um todo e pode ir para redesenharmos o sistema de transporte, que é um sistema de 15 anos, está obsoleto, então a gente está redesenhando as linhas, para isso foram instalados esses equipamentos. Tá certo, conversei com a Cristiane Aires Brito, que é secretária. Um bom dia para a senhora. Bom dia. Bom dia a todos. Até a próxima. Bom, agora são 8 horas e 13 minutos. Vamos para o intervalo. Na volta tem a previsão do tempo, né? O dia começou meio cinzento, cai até uma chuvinha durante a madrugada. E a gente mostra também a duplicação da Mogi Dutra. Pois é, o DR entregou ontem um novo trecho com atraso, mas ainda ficou obra aí para fazer, hein? Os detalhes daqui a pouquinho, porque o Bom Dia Diário volta já já. Viver bem. A laranja é muito famosa pela vitamina C. Seu consumo diário pode prevenir a anemia, o envelhecimento precoce e ainda combate gripes e resfriados. Cuide-se. Você pode ajudar a Santa Casa de Mogi comprando o Hipercap e cedendo direito de resgate. Meio milhão de reais. É isso aí, é meio milhão em dinheiro. É muita grana. 500 mil reais no quarto sorteio. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de 3 mil reais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil. E no quarto sorteio, 10 milhão de reais. Isso mesmo. De uma só vez. Hipercap, ajude e concorra. Uma rotina tranquila, com a segurança que você precisa. O Grupo DRM é sinônimo de credibilidade e confiança, com soluções personalizadas e melhor custo-benefício. Contrate nossos serviços. Nossos clientes são nosso maior patrimônio. A notícia que gera emprego, a notícia que movimenta a economia. Aconteceu, está em O Diário. Notícia o dia todo. A DDC Telefones fornece para você as melhores soluções em tecnologia do mercado. Câmeras de segurança, alarme, telefonia móvel e serviço de manutenção. DDC Telefones, soluções em tecnologia. Estamos de volta. Olha só, o DR entregou ontem a duplicação da rodovia Mogi Dutra no trecho entre Mogi das Cruzes e Arujá. A obra teve um atraso aí de 1 ano e 2 meses depois do prazo previsto para ela ficar pronta, né? Pois é, bastante atraso. Mesmo assim, a duplicação não seguiu totalmente o que estava no projeto inicial. Caramba, hein? Para falar mais sobre esse assunto, a gente fala de novo com a Carolina Paz, que está lá na rodovia. Carol, do que foi prometido lá no início da obra,
que exatamente não foi entregue aí para o motorista, para o usuário que passa todo dia por aí, hein? William, é um trecho de mais ou menos aí cerca de 1 quilômetro, lá no finalzinho, já na chegada para Arujá, que o DR tinha planejado fazer a duplicação desse trecho, só que por causa de problemas para desapropriar algumas áreas, né, 2 áreas ali do entorno, eles não tiveram um acordo então com o proprietário, por causa disso não houve a duplicação, mas o DR chegou a fazer o recapeamento ali, trocou o asfalto, colocou um canteiro central também, e eles esperam fazer mais para frente a duplicação desse trecho de 1 quilômetro. Mas como você falou, essa obra sofreu atraso, sofreu aí também muitas polêmicas aqui na região, mas é muito bom a gente mostrar também quando essa obra é entregue. Por isso a gente está aqui e mostrar como isso traz segurança, porque principalmente para os moradores de Mogi das Cruzes e Arujá, porque é o trecho que faz ligação, né? Trecho de quase 5 quilômetros entre Mogi das Cruzes e Arujá, que passou por toda uma modernização. Tem a passarela, então essa passarela que chega a dar mais segurança para os pedestres e, claro, a pista, né? Que chegou a ser duplicada, teve asfalto novo, ganhou mais sinalização. Aqui na rodovia Mogi Dutra, de acordo com o DR, cerca de 49 mil motoristas. Então, ter uma passarela, uma sinalização adequada e, mais que isso, uma pista mais segura, né? Porque assim, se você, quem usa aqui todo dia, aquela pista simples, né? Num trecho de rodovia, um trecho movimentado que faz ligação de 2 importantes cidades, à beira da rodovia Ayrton Senna e também ligando para a rodovia Presidente Dutra, é muito importante também. Só que sobre esse atraso que a gente falou, né, já que teve toda uma questão de desapropriação, a gente sabe que a rodovia Mogi Dutra corta a região de serra, então tem muita área de mata. A gente conversou com o secretário estadual de transportes para entender como que vai funcionar esse novo projeto aí para duplicar esse trecho que falta, porque tem uma licitação em aberto. Dá só uma olhada. Toda obra a céu aberto, como uma rodovia, ela encontra problemas, seja pela questão da chuva, eventos que tenham acontecido. O importante é que ela está entregue e está já funcional para toda a população. Tem um trecho ali que, infelizmente, não deu certo a questão da desapropriação, não houve um acordo com o proprietário e nós tivemos que interromper ali. O DR já está contratando um novo projeto para resolver essa questão. Na rua a licitação para o projeto novo, aí depois teremos os prazos aí de execução do projeto, né? Desenvolvimento do projeto e depois a contratação das obras decorrentes desse novo projeto. Pois é, né? Depois de vários dias de clima seco, a manhã de terça-feira começou com chuvinha fraca em toda a região e friozinho também. E não deve chover forte. E também não esquenta tanto. Mas antes dos detalhes, aquela olhadinha lá fora, né? São imagens ao vivo aqui do distrito de César de Souza, em Mogi das Cruzes. Céu bastante encoberto, né? E segundo os meteorologistas, essa frente fria que trouxe umidade aqui para a região já está na direção aí do Rio de Janeiro. Mesmo assim, ainda pode chuviscar agora de manhã. À tarde o sol aparece entre nuvens e no período noturno tem expectativa de garoar em alguns pontos. Bom, agora em Mogi está fazendo 16 graus. Bom, na outra tela a gente confere com mais detalhes a previsão para outras cidades aqui do Alto Tietê. A terça-feira será de clima mais fresco, a máxima pode chegar aos 24 graus em Santa Isabel, 23 em Biritiba-Mirim e Arujá e máxima de 22 graus em Guararema e Mogi das Cruzes com mínima de 15 graus em Biritiba. E pode garoar em alguns pontos de manhã e à noite. À tarde teremos algumas aberturas de sol. Bom, agora a gente muda de tela para ver como é que o clima vai reagir hoje em Suzano, né? Pode chover fraco de manhã, faz 20 graus, à tarde não chove e o sol aparece entre nuvens. Já no período da noite pode garoar em algumas áreas e o termômetro marca 16 graus. Noite friozinha aí também em Suzano.
Bom, agora são 8 horas e 21 minutos, a gente faz mais uma pausa e depois traz as notícias do comércio. Pois é, o sindicato da região retomou o curso online de prevenção à Covid. E também os donos de lojas de materiais de construção e os que têm restaurantes estão esperançosos aí com as mudanças da fase vermelha. O Bom Dia Diário volta já já, não sai daí não. Ações, projetos customizados de acordo com a necessidade do seu negócio. Esteja sempre à frente das demais para descomplicar a comunicação entre a rede e a sua empresa. Conheça nossas soluções em internet, telefonia IDI, armazenamento em nuvem e data center. 76 Telecom, sua empresa sempre online. Sem demora, nós avançamos no combate à Covid. Saímos na frente e já imunizamos quase 10% dos mogianos. Sem dúvida alguma, é o maior índice entre as grandes cidades do Alto Tietê. Sem a criação do Clique Vacina, nada disso seria possível. Agora, a vacinação tem hora marcada. Com certeza, sem muito trabalho, a gente não conseguiria aumentar em 38% o número de leitos. Prefeitura de Mogi das Cruzes, 100 dias de muito trabalho dedicados a você. Bom, são 8 horas e 23 minutos. Alguns dos beneficiados no comércio com um pequeno avanço aí da fase emergencial para vermelha são os donos de lojas de materiais de construção e também de restaurantes. Com a mudança, eles agora esperam voltar a faturar. Distanciamento na fila, controle de entrada, itens de higienização, os protocolos básicos contra a Covid-19 ainda fazem parte do processo. A diferença é que agora as lojas de materiais de construção podem trabalhar de portas abertas. É mais rápido, às vezes você tem coisas que você já vai, você mesmo pega ali, você já passa no caixa, né? Às vezes a loja fechada, que nem, por exemplo, eu fiz um serviço em Poá. Meia hora lá pro rapaz pegar 15 parafusos. Bom para quem compra e para quem vende. Nas últimas semanas, o Estado estava na fase emergencial do Plano São Paulo de retomada da economia, com regras ainda mais restritivas. Esse tipo de comércio, por exemplo, só podia atender no sistema delivery ou drive-thru. O faturamento nessa loja, no Jardim Fernandes, em Suzano, caiu cerca de 40% no período. Tem cliente que ele precisa ver o material para ele comprar. E além de ver, muitos clientes, quando ele vem na loja, ele lembra de algum outro material que está à vista para ele poder levar e complementar a compra dele. Então, nesse quesito, a venda acaba caindo com as portas fechadas. Dá essa diferença. Por exemplo, o material bruto, o cliente já sabe mais ou menos como que é, um tijolo, uma areia. Agora, o material de acabamento, o cliente tem essa preferência por olhar o produto para levar. A expectativa agora, na fase vermelha, é recuperar o prejuízo. Durante esse período, as pessoas que esperaram ou seguraram para fazer as compras, agora tem um retorno junto, né? Para elevar essa diferença desse período que ficou sem comprar. As regras para os restaurantes também mudaram. Agora, eles podem novamente entregar os produtos na porta. Uma logística que, segundo os comerciantes da área, deve ter um reflexo positivo nas vendas. E a gente está, assim, na expectativa, né? Ansiosos, né? Para melhora, né? O movimento que já vinha registrando queda desde o começo da pandemia ficou ainda pior na fase emergencial. Atendendo apenas pelo delivery, o faturamento caiu 80%. A gente não sabe até onde, né, que nós vamos aguentar. Por enquanto eu estou dando férias para os funcionários, 15 dias um, 15 dias outro, e estamos vendo. Mas até quando, não sei. Poder passar aqui e levar o Marmitex para casa facilitou a vida da Rosineia. No delivery, ela não conseguiria se planejar. Agora mesmo eu não estou em casa, né? Aí para passar aqui e pegar é melhor, né? Bem mais melhor pegar aqui. O Sincomércio do Alto Tietê voltou a oferecer o curso online de prevenção à Covid. Janaína Rodrigues.
Esse curso é voltado para comerciantes e também funcionários para ajudar aí no controle do avanço da pandemia. A gente vai conversar com o presidente do Sincomércio para dar mais informações para a gente. Walter Lee, quais tipos de orientações, o que o curso ajuda aí, né, nesse momento que a gente passa tão difícil, tão complicado? Sim, esse curso dá um treinamento de como fazer o atendimento aos nossos clientes com a maior segurança possível para a não transmissão do vírus. Independente de qual a situação que nós estamos, né? Mesmo se for liberado o QA, todos eles vão ter toda a conscientização de como atender e seguindo todas as medidas de segurança traçadas pela OMS. O curso precisa se inscrever? É só entrar e fazer? Como funciona? Sim, é muito simples, é só a pessoa se inscrever, ele vai colocar dados bem básicos para que saia o diploma de conclusão do curso. É um curso simples, fácil, bem didático e só adaptamos, já fizemos isso no passado, deu um resultado positivo e nós só melhoramos um pouco mais para que possa ser apresentado agora. Os comerciantes voltem futuramente ao seu trabalho com toda a segurança possível para com eles, seus funcionários e nossos clientes. Com relação a mudanças de fase, né? Sempre tem restrições, mudanças, diferenças aí, o comerciante, o funcionário precisa se adaptar. Sim, por isso esse curso, nós criamos esse curso em parceria do Instituto Mix de Educação e com a CDL, da Câmara de Gerente Logística e o Sincomércio, para que a gente leve toda essa informação para o comerciante e seus funcionários, nós estamos preocupados sim com a saúde, mas preocupados sim também com a situação financeira dos lojistas. Tá certo, então, muito obrigada pelas informações. O curso, então, está no site do Sincomércio, sincomércio.com.br. Janaína Rodrigues para o Bom Dia Diário. E uma última informação. Em Suzano, as feiras livres e os food trucks voltaram a funcionar. A decisão foi tomada pela prefeitura depois de analisar o cenário pandêmico e as medidas restritivas. Os food trucks retomaram suas atividades ontem no sistema delivery, drive-thru e takeaway. A permissão é para trabalhar em seus pontos comerciais das 8 horas da manhã até 7h30 da noite. Além disso, os serviços devem cumprir as exigências de cuidados sanitários. Já as feiras livres vão retomar suas atividades hoje. Os feirantes também devem seguir as medidas sanitárias, como o espaçamento entre barracas, o uso obrigatório de máscaras, a higienização de produtos e bancadas e também está proibido o consumo de alimentos no local. Fique agora com as notícias do Bom Dia Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Uma terça-feira de muita paz para você. E se sair, não se esqueça, saia de máscara, use máscara o tempo todo. Se cuide, minha gente. Injusto.